Congresso de Tomismo. Essa é a primeira palestra de uma série de, se não me engano, 40 palestras que você vai poder participar. Novamente, agradeço vocês participarem disso e agradeço porque, na verdade, é uma honra para mim e para todos os palestrantes divulgar São Tomás. Então é muito importante vocês levarem a sério no sentido de tentarem, nessa semana, acompanharem as palestras, pois São Tomás de Aquino realmente é um dos maiores santos da Igreja Católica. E hoje, pela manhã, antes de gravar essa aula, eu fiquei curioso e pensei sobre o artigo de São Tomás de Aquino no Wikipedia. Eu sei que pode parecer um pouco até absurdo falar que eu fui olhar sobre São Tomás no Wikipedia, mas é verdade. Depois de ter lido alguns livros, eu fui dar uma olhada na parte de português do que tinha de São Tomás na Wikipédia. E eu vi que tem praticamente 2 ou 3 parágrafos, enquanto no idioma francês, no inglês, no alemão, são praticamente 8 a 10 páginas dedicadas a São Tomás. E isso fez com que eu percebesse o quanto talvez São Tomás ainda não é conhecido no Brasil e em Portugal, por mais que se tenha boas bibliografias, até mesmo em português já traduzidas, sobre o Akinati. Mas eu reforço que fiquei chocado de ver quão pouco tinha no Wikipedia, porque é o primeiro site que geralmente alguém pesquisa. Mas enfim, o tema de hoje, é sobre a vida e obra de São Tomás. E antes de começar, eu queria agradecer a todos os institutos que colaboraram para a realização desse evento. Então, em primeiro lugar, o Instituto Quírios, junto com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que foram os dois, vamos dizer, os pais que deram início. Também tem o Seminário Mater Ecclesia, que fica em São Paulo, e também tem o Instituto Newman, com o qual eu faço parte, que entrou nessa empreitada, nesse projeto do Congresso. Tem o Instituto Centro CERN também, que está conosco nisso. E o mais importante, eu até diria, 3 dioceses. É importante salientar como participação de bispos num congresso que foi organizado por leigos e padres, mas ter bispos apoiando é muito importante, já que são os nossos, como nós sabemos, nossos católicos sabemos, eles são a continuação da sucessão apostólica dos apóstolos, ainda mais hoje no dia de São Paulo, é importante ter bispos. Os bispos que eu gostaria de agradecer é Dom Keller, da Diocese de Frederico Westphalen. Também tem Dom João Casimiro aqui de Anápolis, o Seminário de Anápolis também é um dos apoiadores, e então, Dom José Negri, de Santo Amaro, São Paulo. São esses 3 bispos que estão aqui conosco nesse projeto. Por fim, também tem a Digital Fides, que foi a companhia que está nos ajudando na parte de comunicação desse congresso. Queria agradecê-los. São Tomás de Aquino, pois bem, um dos maiores santos da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, com uma vida de aventureiro, eu diria. Vou até contar depois algumas anedotas sobre a vida de São Tomás, mas também é um santo de vida intelectual impressionante. Eu acho que a Igreja Católica e a graça de Deus abençoou São Tomás de maneira muito especial, não só pelas suas obras, mas também pela sua vida mística, na qual vou contar o que aconteceu. Antes de começar, eu queria fazer uma oração, e exatamente uma oração para começar com o pé direito, vamos dizer, esse congresso, e é uma oração composta para o próprio São Tomás, uma oração para antes do estudo. Para quem tem esse devocionário, foi publicado pelas Edições Cristo Rei, é um devocionário muito bonito, e aqui na página 318 tem essa oração de São Tomás, na qual eu vou ler agora, vamos rezar com ela antes de dar início à palestra, propriamente dito. Infalível Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, colocando-as com uma ordem admirável no céu. Vós, que distribuíste o universo com a encantadora harmonia, vós, que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor.
removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornaste fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até ao término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa oração de São Tomás foi exatamente o que aconteceu com ele, como vamos ver aqui, desde criança até a sua morte. Sobre os primeiros anos de São Tomás de Aquino, eu vou abordar de uma forma um pouco mais en passant, como diriam os franceses, de uma forma mais rápida, a vida dele histórica, com algumas datas e algumas histórias interessantes. De bibliografia, de fontes bibliográficas, para quem tem interesse em estudar São Tomás, eu vou começar pelas fontes primárias, que não dá para se encontrar em português, mas se tem em latim. As compilações das fontes primárias estão em 2 livros, tá? Que na verdade teve o primeiro livro e depois uma atualização. O primeiro foi de 1911, de Dominic Prumer, e na verdade ele é um frei suíço, né, de Friburgo. Ele compôs, fez uma coletânea de obras primárias, de fontes primárias de São Tomás, sobre São Tomás, que data da Idade Média. Então, eram 3 fontes primárias, que é de Guilherme de Tocco, Bernardo Godoy e Petro Calo. E aí o Prumer, né, ele vai lá e coleta tudo isso. E depois tem uma atualização dessas fontes primárias, já com documentos da canonização de São Tomás, já com todo o processo de milagres que atribuídos a São Tomás também, e também que ele praticou em vida, né? Os milagres atribuídos a ele, já feitos em vida, que é do Maria Laurent. E o livro é de 1927, que tem todo esse anexo sobre os milagres de São Tomás. Tá? Então essas são as obras primárias, que eu não encontrei em português. Eu vi que tem parte, alguns trechos em francês e inglês, mas em português eu não encontrei. Agora, o que eu acho que é importante dizer é que tem muita coisa boa em português e espanhol e também em inglês. Talvez ajude a vocês que querem depois estudar São Tomás. Eu vou citar agora só alguns autores e no final vou citar outros, mas também vou deixar, no final dessa semana, vamos deixar no site do Instituto Newman um guia de estudos para você poder depois correr atrás do tempo perdido, caso você nunca tenha estudado São Tomás, ou mesmo, se você quiser se aprofundar, vou deixar as biografias, né? A bibliografia, perdão, sobre o Akinati lá no site do Instituto Newman, para você poder baixar e estudar. Eu recomendaria já de antemão o livro do Chesterton, que eu tenho aqui, por sinal, que eu acho muito, muito bom, que é essa obra fantástica, muito simples, e no sentido que não é uma obra longa, mas o Chesterton eu sempre acho que é uma leitura muito astuta dele, né? No bom sentido da palavra astuta, que eu recomendo, tá? E já está em português para a Eclésia. Também tem uma obra do Copleston pela Eclésia, que é essa daqui, e também tem uma obra do Cornélio Fabro, publicada pela Edições Cristo Rei, tá? Então tem essa daqui, do Copleston, que eu recomendo, e essa daqui, da Cristo Rei. Essas obras não são obras provavelmente biográficas, tá? São obras que falam um pouco da vida dele, mas também muito da filosofia dele, e dando um resumo do pensamento de São Tomás. Obra mais biográfica, que fala sobre a vida dele mesmo, no qual também pautei muito dessa palestra, essa daqui, tá? Do Torrel, que é uma obra fantástica, que eu recomendo vocês adquirirem, porque realmente, quem quiser saber da parte mais histórica de São Tomás, seria essa obra aqui, tá? São Tomás nasceu em 1224 ou 1225, não é ao certo. Alguns até falam 1227, então fica essa dúvida de quando foi que ele nasceu. Fato que ele morreu antes dos 50 anos de idade,
E ele viveu, então, 49 anos. Morreu jovem, se formos pensar em todo o legado que ele deixou. São Tomás de Aquino nasceu em Roca Seca, que fica na Sicília, perto do Monte Cassino, e num condado que fazia parte da sua família, né? Fazia parte do pai dele, e ele era de classe alta, mas entre os aristocratas de classe alta, a família dele já não era da classe mais alta, por assim dizer. Mas ele tinha certa influência com Frederico II, que era o imperador, e também a família tinha muita amizade, contato com o Papa da época. E o que aconteceu foi que, dentro das disputas políticas entre Frederico II e o Papa, a família de São Tomás acabou tendo posicionamentos diversos, alguns favorecendo o Papa, outros Frederico II. E, nascendo nesse contexto, São Tomás de Aquino já perdeu um irmão desde cedo, que acabou sendo morto pelas tropas do imperador, que São Tomás até dizia que chegou a ver o irmão em uma dos seus sonhos ou numa de suas visões, e que muito provavelmente era santo, esse irmão de São Tomás. Em todo caso, São Tomás, já naquela época que era muito comum, era o mais novo de todos os irmãos, e a família decidiu enviá-lo para Monte Cassino, enviá-lo para o mosteiro beneditino de lá, logo aos 5 anos de idade. Então, 5 anos de idade, São Tomás foi para Monte Cassino, para o mosteiro, era um mosteiro beneditino, e ele ficou no mosteiro dos 5 aos 14 anos de idade. Então, ele passou quase 10 anos da vida dele no mosteiro. Por que isso? Bom, a família de São Tomás já esperava que ele seria um monge beneditino, já esperava que ele ficaria no mosteiro. O mosteiro beneditino era para quem exercia um certo poder também político, não só eclesiástico, e logo, depois mais velho, formado em filosofia, formado em teologia, ele poderia ser o abade do mosteiro, exercendo assim um poder também pela região, né? Poder territorial pela região de Monte Cassino. Acontece que, aos 15, 14 anos de idade, é recomendado São Tomás sair de lá, porque a região começa a ficar um pouco conturbada em relação às batalhas, e São Tomás é enviado a Nápoles. Em Nápoles, São Tomás encontra a chamada Ordem dos Dominicanos, que é uma ordem que tinha 30 anos, tinha sido fundada por São Domingo de Gusmão, 30 anos antes disso. E São Tomás se encanta pelos dominicanos, mas os dominicanos, para quem sabe, é uma obra de mendicantes, ou seja, uma obra da igreja, um movimento da igreja, no caso de pregadores, né, monges, por assim dizer, que querem pregar e mendicar. E isso não é muito bom para o status da família. O que acontece é que os irmãos de São Tomás e a mãe dele ficam extremamente, eu diria com certa raiva mesmo, né? Insatisfeitos com essa tomada de decisão de sair do mosteiro beneditino, sair da ordem beneditina e ingressar nos dominicanos, e resolvem sequestrar São Tomás. Pode parecer absurdo isso, mas é verdade. São Tomás foi sequestrado pela sua família. E lembrem, a família dele era católica. Então, quando a gente vê hoje em dia vocações, meu pai não quer que seja padre, ou minha mãe não quer que seja freira, e você decide por isso e tem uma certa dor de cabeça, nesse caso é bem pior porque ele foi sequestrado. São Tomás foi sequestrado, ficou 2 anos, mais ou menos. Alguns dizem que foi 1 ano e pouco, outros dizem 2 anos. Mas o fato que ele ficou sequestrado e preso na casa da família em Monte Cassino, perto de Monte Cassino, por 1 ano, 1 ano e meio. E nesse momento, teve o primeiro fato, assim, anedota, que eu vou contar aqui, que eu acho que todos já conhecem. Foi quando eles preferiam que São Tomás pecasse mortalmente, do que entrar para os dominicanos, que foi o caso que uma prostituta, uma mulher da vida, é paga para entrar na cela onde São Tomás está preso, tentá-lo, quebrar a sua decisão de se consagrar a Deus, né, de manter a virgindade, e ele é expulsa com um pedaço de pau, né, com fogo, uma tocha quase, né, da cela, e ela sai correndo gritando.
Então, São Tomás, já no começo da vida dele, logo aos, provavelmente já tinha quase 19, 20 anos, ele é tentado e, ao mesmo tempo, ele expulsa essa tentação na base quase, vamos dizer, eu não digo agressividade, né? Mas de uma forma mais violenta. E é interessante lembrar que foi os pais, né? No caso a mãe e os irmãos, que organizaram isso. As irmãs, pelo contrário, levavam São Tomás livros para ele estudar, então não é que também foi horrível o tempo dele na cela, pois ele tinha comida, tinha livros, só não pôde sair. Depois disso, decidiram liberá-lo, ele acaba indo para Paris para estudar com os dominicanos, fica um tempo em Paris e um tempo em Colônia, onde vai fazer os estudos de filosofia e teologia dele, né? E, nesse momento, ele encontra São Alberto Magno, que também foi um dos grandes santos da Igreja Católica, não à toa tem o sobrenome de Magno, né? E São Alberto começa a introduzi-los de uma forma mais organizada aos estudos de Aristóteles, por meio dos textos de Averroes também, né? Que era um filósofo islâmico que tinha já comentários de Aristóteles. E São Tomás começa a perceber um grande filósofo, né? Que foi Aristóteles. Mas antes de falar nisso, que eu vou comentar mais, queria lembrar que isso já era 1245 e 1252. Então ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade até 25 anos de idade, que é o primeiro período dele estudando. Logo depois disso, ele se forma e ele começa a ser professor. Então se encerra-se a primeira fase da vida dele, que é de estudo, de formação, com os beneditinos, depois dominicanos, depois em Paris, depois em Colônia. Encerrou-se isso. Entra a segunda fase, que é a parte do magistério e produção, que vai de 1252 a 1272. Então vai de 20 anos aquela produção dele. E começa em Paris, depois vai um tempo para a Itália, que ele trabalha para o Papa mesmo, né? Em documentos que o Papa havia solicitado, de ofícios. Depois ele volta a Paris para a segunda parte do magistério dele, até 72. E depois a terceira fase se dá já com a morte dele, nos últimos meses, né? Que ele tem uma revelação, e depois a morte. Então seriam 3 fases da vida de São Tomás. O primeiro período dele, que é o que eu comentei agora um pouco mais, que é em Monte Cassino, começo em Nápoles, depois ele vai para Paris com os dominicanos, já começa o segundo período dele, até a volta à Itália, Orvieto e Roma ele fica, depois o segundo magistério em Paris, e aí sim o terceiro período da vida dele, que ele já está mais cansado, ele acaba tendo a revelação e vindo a falecer. Queria comentar aqui sobre personalidades que ele teve nesse segundo período da vida dele, que foi Reginaldo, o secretário e confessor dele, que é um nome que deveria ser estudado, porque também teve a vida muito santa, não só por ser confessor de São Tomás, mas por ser um grande amigo de São Tomás também, e ajudar São Tomás até o último minuto. Foi ele que entregou a comunhão quando São Tomás estava no leito de morte, foi ele que esteve com São Tomás até o último suspiro do Aquinate. E São Alberto Magno, que eu havia comentado. No caso de São Alberto Magno, a importância dele com São Tomás é muito grande, porque São Alberto Magno viu o potencial em São Tomás. Foi ele que falou que ele era o grande boi mudo, né? Mas quando fosse dar um ungido, o mundo todo escutaria. Então São Tomás, na faculdade, era muito quieto, e as pessoas confundiam o silêncio de São Tomás, ou a quietude de São Tomás, com talvez uma pessoa lerda, um pouco burra, por assim dizer. E ao contrário, né? São Tomás estava lá, atento, prestando atenção em tudo, enquanto se tinham as discussões teológicas, se tinham as dúvidas filosóficas, São Tomás estava absorvendo aquele ambiente eclesiástico. E ficou perceptível isso aos seus colegas, quando, numa dúvida, ele foi lá e resolveu. E não só resolveu, como deu uma resposta melhor que um dos professores. E aí todos se acordaram e falaram, quem é ele que ficou quieto aqui por esse tempo e agora começa a lecionar como se já tivesse um título, né, de teologia. Então essa foi mais ou menos como São Tomás foi conhecido, né, como vocês devem ver naquelas imagens, aqueles quadros bonitos que tem em São Tomás. Ele era realmente muito gordo,
Eu não estou aqui com nenhuma imagem para mostrar, né? Mas ele era muito, muito gordo, né? E muito quieto. E aí, por causa disso, deu o título de boi mudo, né? Agora, a grande contribuição de São Tomás foi a questão de Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego que escreveu sobre ética, sobre ciência da natureza, sobre moral, sobre política, sobre física, sobre metafísica. E as obras de São Tomás, as obras de Aristóteles, tinham ido primeiro para os filósofos e pensadores islâmicos e muçulmanos. O caso famoso é Averroes, que tinha já estudado a física e a metafísica de São Tomás e acaba tecendo comentários. E quando os eclesiásticos começam a olhar isso, né, não era normal, não era tão normal isso, eles estudarem Aristóteles, mas eles veem que talvez não tenha uma conciliação entre a filosofia aristotélica e o pensamento católico. Mas São Tomás começa a estudar Aristóteles, começa a solicitar novas traduções de Aristóteles também, e começa a unir a visão aristotélica cosmológica, né, com a visão teológica católica, ou seja, ele começa a ver que existe sim uma possibilidade de entender Aristóteles e utilizar Aristóteles para o desenvolvimento da filosofia e, de certa forma, para a sustentação teológica católica. Nisso teve grandes controvérsias, porque alguns falaram que isso não era possível, mas Santo Tomás não. Ele realmente via o elo entre utilizar a razão e a teologia e a fé. Não que antes não existisse essa unidade entre fé e razão, sempre existiu na Igreja Católica isso. Mas a forma que São Tomás sistematiza isso e o método que ele desenvolve, isso sim é revolucionário. E eu sei que a conotação da palavra revolucionário hoje em dia é um pouco ruim, mas o fato é que foi uma revolução no sentido positivo, né? Ele mudou como se entendia e se fazia a teologia. O Chesterton, na obra que eu mencionei, tem uma passagem que eu acho fantástica, que eu vou ler aqui, sobre a questão de Aristóteles, o que São Tomás faz com Aristóteles, tá? Eu vou ler aqui essa passagem que eu acho muito boa. Com a consumação final desse trabalho, podemos dizer que a grande filosofia grega se introduz finalmente no sistema da cristandade. O processo tem sido descrito, com certo humor, com o batismo de Aristóteles. Os princípios que ele estabeleceu, se propriamente compreendidos, são talvez a melhor que se pode produzir a fim de proteger a ciência da mera perseguição obscurantista. Ou seja, o que São Tomás faz é dar luz à filosofia e à teologia, por meio de Aristóteles. Mas ele tem um problema a enfrentar no tempo dele, que é Figueiredo de Barbante. Figueiredo de Barbante tinha a ideia que era possível o homem ter uma verdade filosófica, uma verdade científica e ter outra verdade religiosa. Então, uma verdade possivelmente científica que contradiz a verdade de fé, não tem problema, você mantém as duas verdades. E essa teria sido a teoria das duas verdades. E São Tomás opôs a isso, ele era contra essa teoria do Figueiredo de Barbante. Para São Tomás, a verdade revelada tem que fazer sentido para a razão. E a razão, as verdades da razão, tem que ser pilares para verdades reveladas. Então, na verdade, não existe nada contraditório entre fé e razão. Pelo contrário, são duas vias, né, que no final, lá na ponta, encontram no seu centro Deus, né, que é a própria verdade. E teve a grande discussão entre Figueiredo de Barbante, que tinha uma visão demasiado ampla de Aristóteles, uma visão já fundamentada em Averroes, de querer realmente extrapolar a metafísica, né, aristotélica. E São Tomás, em amplos debates, ele destrói os argumentos de Figueiredo de Barbante e estabelece que Aristóteles sim pode ser compreendido e não existe isso das duas verdades. Pelo contrário, né? Existe só uma verdade de fé. Nas obras que falam sobre São Tomás, eu acho que é muito importante vocês verem que São Tomás é um santo da razoabilidade, é um santo realmente racional. E eu digo racional
não no sentido racionalista, iluminista, kantiano. Eu digo racional porque ele utiliza a razão da melhor forma possível. Ele consegue usar a razão de uma forma verdadeira, né? Ou como se diz, a reta razão. São Tomás, e a gente vê isso na Suma Teológica, no que eu vou falar, São Tomás consegue ser um engenheiro da filosofia, pegar todos os argumentos, todas as premissas, articular isso e aí defender seu ponto. Então, não existe ninguém mais racional que São Tomás para se fazer filosofia. E é exatamente isso que faz ele ter esse sucesso na Idade Média. E é o que faz ele ser um sucesso, ou deveria ser um sucesso até hoje, no campo da filosofia e teologia. Porque São Tomás tem uma capacidade tanto de ser sucinto, como de ser clínico nas suas análises teológicas e filosóficas. E isso é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue abordar todos os campos da filosofia e da teologia. As obras dele não se restringem à teologia sacramental, teologia dogmática, eclesiologia, não. A Suma Teológica é uma suma de todos os campos da teologia. E por mais que se diz que é uma suma, é um resumo, na verdade é muito mais do que isso, né? Para nós, hoje em dia, eu diria até que é quase uma enciclopédia, assim, é algo muito extenso, porque a gente não acaba lendo a Suma Teológica. E, nesse sentido, venho aqui, né, meio que convocar todos a estudarem São Tomás. Eu falei um pouco da parte aristotélica de São Tomás, que daria para dedicar horas e horas a fio falando sobre ele, mas eu vou passar para indicar os livros, né? No final, para vocês estudarem isso. O importante é ver que não existia contradição para São Tomás em nenhum ponto da fé. Né? Não existia em nenhum ponto da fé qualquer oposição. Em relação ao estudo de São Tomás, que eu acho que é o mais importante, tá? Para deixar coisas práticas, porque qual o objetivo aqui? O objetivo da palestra é fazer você conhecer São Tomás, perder o medo, como eu vou conseguir estudar Suma Teológica, eu não vou conseguir, as sumas são 4 catatais assim, ou 8, dependendo da edição que eu compro. Para quem não sabe, as sumas são 3 partes, tá? Tem a primeira parte, a segunda parte, Suma Teológica, primeira parte, segunda parte, terceira parte. A segunda parte da Suma Teológica é dividida entre primeira parte da segunda parte e a terceira parte da segunda parte. E a Suma de São Tomás, tá? Ela é como se fosse uma catedral, alguns autores vão dizer, e ela tem uma estrutura cíclica, tá? Ele começa falando da criação, depois da criação vai para o homem, começa a falar do Criador fala da criação, que é o homem, então, Criador, homem. Então, a criação, da criação para o homem, tem o retorno do homem para Deus. Por quem? Por Cristo. E como a gente consegue esse retorno? Por meio da igreja, por meio dos sacramentos. Por meio dos sacramentos, a gente volta para Deus e de Deus volta para a criação. Porque Ele é o Criador, né? Então, você volta para o Criador. Então, Criador, homem, relação entre o Criador e a criação, Deus e homem, através de Cristo, depois a igreja e os sacramentos, Deus, Criador. Essa é a estrutura da Suma Teológica. Agora, seria o índice da Suma Teológica, vamos dizer. E eu sei que muitas pessoas falam, eu teria capacidade de começar a estudar a Suma, como eu faço? Eu leio um pouco todo dia. E a recomendação aqui, isso na Suma, né, Teológica, é vocês olharem talvez um tema que te interessa. Me interessa um pouco mais os mandamentos. Não, me interessa um pouco mais a existência de Deus. Me interessa um pouco mais os anjos, ou talvez tal mandamento, ou talvez o sacramento do batismo, porque eu vou ser batizado agora como adulto. Não, vou casar, sacramento do matrimônio. Ou, não, me interessa saber um pouco mais sobre Cristo, né? Como justificar que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Como explicar, talvez,
o que é um milagre, enfim, então pode ser por temas, e aí isso te empolgue, né? Você já está interessado nesse tema e você vai lá estudar. O importante, que eu acho que é a parte mais importante, é entender um pouco como funciona a Suma Teológica, tá? Vou pegar aqui, essa aqui como você vê, esse aqui é segundo volume, né? Que seria a segunda parte da primeira parte, primeira parte da segunda parte da Suma. E vou abrir num artigo qualquer aqui, porque, por exemplo, não faz diferença. Você tem que ver que a Suma toda tem uma mentalidade própria, tá? Que São Tomás fez. E a Suma Teológica não tem a mesma mentalidade que a Suma contra os gentis. É outra forma de leitura, tá? A estrutura é diferente. Na Suma Teológica, São Tomás começa com o prólogo da questão. Então, a Suma toda não é dividida, por exemplo, por capítulos e subcapítulos e depois um outro capítulo ou por partes. Primeira parte, então depois na primeira parte tem 30 outras partes pequenas. Não é assim, tá? Tem a primeira parte, segunda parte, terceira parte que eu falei, e aí depois é dividido por prólogo de questões. O prólogo da questão é dividido por questões, e de questões por artigos. Então vamos lá, vou repetir para você. Prólogo da questão, questões, artigos, tá? Aí você entra no primeiro artigo, tá? Então, vou pegar aqui o primeiro artigo, então, da questão 1, tá? Do fim último em comum, tá? Ou melhor, questão 2. Em que consiste a beatitude do homem? Então, essa é o prólogo da questão, tá? O que consiste a beatitude do homem? E aí, São Tomás vai fazer uma questão se a beatitude do homem consiste nas riquezas, ou seja, para ser feliz, devemos ser ricos? E aí, São Tomás vai falar que ele vai explicar, e ele geralmente, né? São Tomás começa, para quem não sabe, ele começa com as visões contrárias, objeções. Então, vou ler aqui. Em seguida, devemos tratar da beatitude. Primeiro, no que consiste. Segundo, o que é. Terceiro, em que podemos alcançá-la. Sobre o primeiro ponto, se a beatitude do homem consiste nas riquezas. O primeiro discute-se assim. Parece que a beatitude do homem consiste nas riquezas. Então, ele começa a falar, não, parece que sim, para você ser feliz, você precisa ser rico. E ele traz, por que você precisa ser rico, ganhar dinheiro para ser feliz? E ele fala, pois, tal. Então ele começa a defender que para você ser feliz, você precisa ser rico. Essa é a primeira parte, então, né? Uma série de explicações por que é necessário a riqueza. Depois ele fala, porém, né, em contrário, que seria em latim ser contra, né? O bem do homem consiste antes de conservar e de separar antes em conservar do que em separar a beatitude. Ora, como diz Boécio, as riquezas mais brilham gastas do que acumuladas, pois a avareza sempre faz os odiosos e a liberalidade os gloriosos. Logo, nas riquezas não consiste a beatitude. Então, São Tomás começa falando que sim, depois ele diz que não, e aí explica. Então, as pessoas muitas vezes leem São Tomás e lê só a primeira parte e se confunde, achando que ele está afirmando uma coisa, quando ele, na verdade, está defendendo outro ponto, tá? Então, depois das objeções, tem o ser contra, e depois tem o respondo, né? Que seria a parte de solução que ele vai dar, né? E todas as respostas às questões que ele levantou antes. Respondendo os seus adversários. E aí ele começa a responder o primeira, segunda, terceira argumento, tá? São Tomás, então, divide em 5 partes, né, cada artigo. As objeções, o sed contra, o responsio e o adversius. E, em primeiro lugar, a questão. Então, questão, que ele vem e traz, as objeções à questão, o sed contra, responsio e o adversius. E, entendendo essa lógica de São Tomás, fica muito mais fácil ler a Suma Teológica, tá? Fica muito mais fácil. Além da Suma Teológica, tem a Suma contra os gentis. Qual a diferença de uma para outra? A Suma contra os gentis
é um livro de apologia. E como o mesmo termo diz, foi feito contra os gentis, contra os pagãos. Então, seria para você explicar sobre Deus para um judeu, para um agnóstico, até mesmo para um ateu, para um islâmico. Esse é o espírito da Suma contra os gentis, né? É muito mais uma visão de você explicar para quem não é cristão, para quem talvez não tenha ideia do cristianismo e das verdades da fé. E também é uma obra muito mais curta, né? Que é a Suma Teológica. A Suma contra os gentis, São Tomás escreveu com 34 anos de idade. Então até me senti mal, vendo que com a meia idade São Tomás já tinha escrito a Suma contra os gentis. E ele terminou. É uma obra de um volume só. Ele terminou. Está aqui. Vou mostrar para vocês. É um volume só. Aqui, ó. É pequenininha comparado com a Suma contra gentis. Contra a Suma contra os gentis. É muito menor que a Suma Teológica. E ela busca mesmo fazer uma apologia da fé. Eu sempre digo que não tem... Qual a melhor forma? Começa com uma ou com a outra. Eu acho que você pode começar com uma ou com a outra, né? Eu não vejo muita... Depende muito do que você quer, qual é o seu propósito, tá? Eu não vejo que existe um caminho certo a se seguir nesse sentido. O que eu acho é que você deveria começar com calma e realmente ler os artigos, no caso da Suma contra os gentis, ou os capítulos aqui, né, as partes aqui, sem correria. Lê, relê, digere, escreve, pede auxílio para algum professor que sabe e gosta de ler São Tomás. Agora, aqui serão 3 partes, né? Teria a introdução à obra, então ele fala como o autor mesmo, São Tomás, introduz a Suma contra os gentis. Depois ele fala como Deus é conhecido de forma natural. Ele fala, através da razão humana, eu posso conhecer a Deus. Posso saber que Deus existe. Posso saber que existe só um Deus. Então, é diferente de falar da Trindade. A Trindade já não dá para conhecer somente pela luz natural da razão. Você precisa, através da razão natural, você precisa da luz da fé para conhecer a Trindade, para entender o cristianismo, os sacramentos, aí sim a fé. Mas nesse caso, da Suma contra os gentis, ele deixa claro como a razão natural atinge verdades da fé, né? E também deixa claro o ponto da obra sobrenatural, né? Em relação ao conhecimento das coisas. É interessante ver que na Suma contra os gentis, São Tomás utiliza vários padres da igreja. Ele utiliza São Crisóstomo, São Gregório de Nicéia, João Damasceno, também tem Cícero, né, os autores pagãos, assim por assim, Cícero, Platão, Plotino, Próclo, Boécio, todos esses estão aqui. Então é um livro clássico, Suma contra os gentis, porque ele também utiliza autores clássicos, né? Então é inegável para ver que São Tomás lia tantos autores da patrística, como também lia autores filósofos gregos e romanos, tá? Então quero deixar isso aqui. Então a filosofia de São Tomás pode ser encontrada na Suma contra os gentis, como também na Suma Teológica, a sua teologia. Agora, as obras de São Tomás não se restringem às 2 sumas, né? Tem todo extenso trabalho de comentários a Aristóteles. Tem comentário da física, comentário da metafísica, comentários a Ética Nicômaco, comentários ao De Anima, comentários sobre a alma. Então, São Tomás não só leu e estudou Aristóteles, ele comentou. E você comentar um autor requer um nível de conhecimento da obra muito grande. Então também tem os comentários. E eu sei que quem faz filosofia talvez prefira começar a estudar São Tomás pelos comentários. Pode ser também uma opção, né? Agora, eu acho difícil você começar a estudar São Tomás pelos comentários se você não leu Aristóteles ou se você não leu Platão, né? Então, eu acho que... E também digo assim, para ler a Suma Teológica ou a Suma contra os gentis, eu recomendo ler Aristóteles, ler Platão antes, porque todo o vocabulário utilizado, esses autores gregos estão presentes, né? Então seria muito ruim você ler São Tomás sem ter um conhecimento prévio dos autores pré-cristão, né? Nosso Senhor Jesus Cristo e a patrística, tá? Agora, São Tomás não é só um grande santo pelo seu lado intelectual, tá? Eu sei que a gente pensa em São Tomás só como um gênio, no qual ele realmente foi um gênio,
Mas ele não é um gênio por alto da vontade dele, né? Não é um ato voluntarista de São Tomás. Ele é um gênio e um santo por causa da graça, né? É a graça que faz alguém se tornar santo, e São Tomás tinha uma profunda vida de oração. É interessante notar sempre São Tomás como aquela pessoa um pouco racionalista, né? E só racionalista, um estudioso e tal, e só ficava estudando. Mas a gente tem relatos de várias vezes São Tomás levitando, né? Pessoas viram São Tomás levitando quando ele rezava. A forma que ele rezava a missa, a piedade que São Tomás tinha na celebração da Santa Eucaristia, é impressionante quando você lê os autores. O João Amiel, que tem uma biografia muito boa de São Tomás, comenta, é impressionante como São Tomás tinha uma vida de piedade, né? Como ele rezava. E eu acho que isso fica muito mais claro quando você entra na área de obras dele sobre o Evangelho. Ele escreveu a chamada Catânia Áurea, né? Que está até aqui, que é a corrente de ouro, que são os comentários bíblicos do Novo Testamento, né? Dos Evangelhos de São Tomás. Então você vê que São Tomás conhecia muito bem as Escrituras. E ninguém conhece as Escrituras da forma que ele conhecia, fazendo os comentários que ele fazia, sem ter um apreço pela vida de quem? De Cristo, pela vida de Nosso Senhor. Então, a forma que São Tomás comenta as Escrituras, a dedicação que ele teve nesses comentários, mostra, em primeiro lugar, como ele amava a Cristo, pois ele queria conhecer a vida de Nosso Senhor aqui na Terra, e, em segundo lugar, a vida de oração, porque o teólogo, né, não é diferente, talvez, que uma outra profissão como advogado, engenheiro, até mesmo médico, tá? Que simplesmente está lá para uma vida profissional. O verdadeiro teólogo, e eu acho que só se pode fazer teologia quando você tem uma vida cética e mística. Por isso que alguém fala, você estuda teologia, você é teólogo? Alguém pergunta e outro fala, sou teólogo. Eu sempre fico com o pé atrás, porque será que essa pessoa que está estudando teologia é teólogo de verdade? Eu mesmo nunca me diria que sou teólogo, porque assim, para você fazer teologia mesmo, né, você tem que ter um nível de oração muito sério, né? Você está estudando sobre Deus, mas o objeto de estudo, em primeiro lugar, é infinito, você jamais vai compreender Deus em sua totalidade, não tem como. E para você entender Deus, ninguém melhor que Ele para se revelar. E Deus só se revela, em primeiro lugar, quando você é humilde, mas também quando você tem uma vida de oração intensa, quando você conversa com Deus, você pede a ajuda ao Espírito Santo para falar, né, quem Ele é, revelar quem Ele é, né? Quem é Deus? Que era a grande pergunta que São Tomás fazia, né? Desde pequeno, quem é Deus? Então, eu acho que São Tomás conseguiu compor essas obras exatamente pela sua vida de oração, pela sua mística, né? Pela sua ascese espiritual. E eu acho que fica muito claro isso, mas quando você lê e vê os hinos e os cantos de São Tomás de Aquino, tá? Tem um livro que se chama, o livro está em inglês, tá? É Aquinas at Prayer, então tomar o Aquino em oração, que é uma coletânea de orações e hinos que São Tomás compõe. Então São Tomás tem uma série de hinos que ele faz, tem esse daí e orações, tem esse daqui que eu rezei agora, né, que a gente rezou, oração antes de estudo, mas tem também os hinos eucarísticos, né, mostrando a intimidade que São Tomás tem com Jesus Cristo na Eucaristia. Então tem o Pangelingua, que é o mais conhecido, né, que está junto com o Tanto Ergo Sacramentum, né, que são os mais conhecidos em adorações ao Santíssimo Sacramento. Tem o Adoro Te Devoto, né, Adoro Te Devote, que é o nome em latim, né, que eu te adoro, né, devotamente, e que também é muito, muito cantado. E além disso, tem toda a parte das orações da missa de Corpus Christi. Para quem não sabe, São Tomás de Aquino foi o santo que elaborou os ofícios da missa de Corpus Christi. Então, quando nós vamos à missa de Corpus Christi, foi São Tomás de Aquino que fez aqueles ofícios da liturgia, da missa. Então, recomendo vocês olharem
a liturgia de Corpus Christi, para ver que aquela estrutura, né? Aqueles cantos e hinos que estão lá na missa foram para São Tomás. Tá? Isso fica muito claro também, é evidente o amor que ele tinha um pouco antes dele morrer. Tá? Vou contar aqui o episódio, já para o final, São Tomás de Aquino, perto da morte. Então, em 73, logo depois, um pouco antes do Natal, né? Já no tempo de Advento, São Tomás tem uma visão, eu acho que é a parte mais conhecida da vida dele, né? Que ele está escreveu tantas obras, e ele tem uma visão, e uma experiência mística, né? E ele depois para de escrever. Então, São Tomás para de escrever, e ele fala para o Reginaldo, que é seu secretário, seu confessor, e aqui cito ele, para não errar a citação: não posso mais escrever, tudo que escrevi me parece palha perto do que eu vi. São Tomás escreve isso em 73, né? Ele fala isso em 73, em dezembro de 73. Pouco tempo depois, passa janeiro, fevereiro, março, ele é chamado pelo Papa ele está em caminho de ir até o concílio que iria ter, o concílio de Lyon. O Gregório X chama ele para discutir a questão dos católicos gregos, né? Então seria a questão de tentar ajudar o cisma que existia. São Tomás, no meio do caminho, tem um acidente. Há um livro que fala que ele bate a cabeça e passa mal. E ele é levado a uma casa perto do acidente. Mas lá ele não está muito feliz e pede para ir para o mosteiro. Não é um mosteiro dominicano, é um mosteiro cisternense. E nesse mosteiro, São Tomás já começa a passar muito mal e pede para receber a extrema-unção. E ele recebe a extrema-unção de seu confessor, né? E, além de receber a extrema-unção, que é os ritos finais, né? Quando alguém está muito doente, perto de morrer, ele recebe o viático, que é a entrega da Santa Eucaristia, né? E ele fala as seguintes palavras, São Tomás profere a receber Jesus Cristo Eucarístico. Abre aspas. Se neste mundo houvesse algum conhecimento desse sacramento mais forte do que o da fé, agora eu gostaria de usá-lo para afirmar que eu acredito firmemente e sei com certeza que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho de Deus e Filho da Virgem Maria, está neste sacramento. Eu te recebo, ó preço da minha redenção, por cujo amor eu observei, estudei e trabalhei. Eu tenho pregado a ti, ensinado a ti. Eu nunca disse nada contra ti, e se eu disse algo errado, é apenas culpa da minha ignorância. Tampouco quero ser obstinado em minhas opiniões. Por isso submeto todas elas ao julgamento e à emenda da Santa Igreja Romana, em cuja obediência deixo agora nesta vida. É impressionante ver a São Tomás, antes de morrer, reafirmando, na verdade, tudo que ele sempre defendeu, que é a autoridade da Igreja, a importância dos sacramentos, claro, né? Ele fez isso com o confessor dele, então São Tomás deveria provavelmente ter se confessado. Tanto é que quando ele se confessou, foi dito que ele parecia uma criança, né? Os pecados que ele revelava, e também a certeza que ele tem da comunhão. Eu termino aqui com os breves relatos de 3 documentos papais que eu sugiro você lerem, né? Você, pessoalmente, lê. Um é de Leão XIII, um é de Pio X, outro de Pio XI. Tá? São 3 documentos sobre São Tomás e sobre a importância da filosofia tomista. O primeiro, de Leão XIII, é o documento Aeterni Patris, que ele fala sobre a restauração de São Tomás, restauração da filosofia do Aquinas. Esse documento, eu vou ler aqui um trecho, tá? Que eu acho que vale muito a pena ler, que é uma parte muito curta, mas que eu acho que vale a pena termos em mente.
Então, Leão XIII fala: entre os doutores eclesiásticos, eleva-se à altura incomparável o príncipe mestre de todas elas, Tomás de Aquino. Ou seja, o príncipe mestre de todos os doutores eclesiásticos é São Tomás. Já Pio X, na Doctoris Angelici, fala: no que diz respeito aos estudos, queremos e ordenamos expressamente que a filosofia escolástica sirva de fundamento aos estudos sacros. E o mais importante é que, ao prescrevermos que se siga a filosofia eclesiástica, entendemos designar São Tomás de Aquino. Ou seja, estudar São Tomás. E ainda tem Pio XI, na Studiorum Ducem, pede também que São Tomás seja estudado. Todos eles falam que São Tomás seja estudado nos seminários, para o campo da filosofia, para o campo da teologia. Então eu recomendo esses documentos papais. Essas dicas de obras que eu recomendo vocês lerem estará no site do Instituto Newman. Então você vai encontrar no site do Instituto Newman todas essas indicações bibliográficas, tá? Reitero, comecem pelas obras que já estão em português, que vai ser mais fácil. E depois, se quiser, vai para a obra em francês, em alemão, em inglês, mas tem bons livros em português. Gostaria de terminar com um breve Pai Nosso e uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que possamos ter um bom ano, já que ainda estamos no final desse primeiro mês de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, rogai por nós.